Meu cabelo, não sei o que aconteceu com ele hoje. Melhorou. Oi, gente! Eu sou a Ana Mu, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô tentando regular a altura da minha voz, porque sempre tem alguém reclamando nos comentários que eu falo muito baixo. Assim melhorou. Eu tô quase gritando. Mas, gente, eu falo baixo mesmo. Principalmente porque eu tô começando agora com o canal no YouTube, então pra mim ter essa intimidade com a câmera ainda... Tô no processo, mas eu espero que eu me saia melhor daqui pra frente. Mas bem, vamos direto ao que interessa. Eu sempre leio os comentários aqui no YouTube, sempre tô interagindo com vocês no Twitter e muita gente me pede pra falar sobre como eu comecei a pintar. Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Pra vocês entenderem a minha trajetória na arte, eu vou precisar contar um pouquinho da minha história. Oh, Deus, esta gata! Todo vídeo, galera, todo vídeo. Eu particularmente sempre gostei muito de pintar e desenhar. Inclusive tem uma foto aqui em que a minha mãe simplesmente chegou em casa, jogou uma cartolina no chão, deu uns giz de cera e eu fiquei o dia inteiro pintando ali. Então pra mim sempre foi algo muito natural, apesar de que toda criança faz isso, pra mim era algo assim que ocupava a maior parte do meu tempo. Inclusive isso no ensino fundamental pra mim acabou virando tipo um hobby, porque todo mundo na escola sabia fazer alguma coisa diferente. Tocar um instrumento, cantar, sei lá, dar pirueta, todo mundo fazia alguma coisa diferente e eu também queria me sentir inclusa nisso, então eu comecei a praticar o desenho. Devo admitir que no começo eu trapaceava demais, porque a minha mãe me ensinou a técnica de colocar o desenho na tela do computador e passar o lápis em cima, então era assim que eu desenhava. Acho que ninguém nunca desconfiou disso, mas no começo era algo assim. Depois que eu fui pegando o jeito, que eu entendi como era desenhar, eu acabei soltando dessa trapaça. E acabei começando a fazer os meus próprios desenhos. Inclusive, eu fazia os desenhos todos soltos, então hoje em dia eu tenho essa pasta destruidérrima do meu 7º ano. Este aqui foi literalmente o meu primeiro desenho. Eu tenho muita vergonha de mostrar isso aqui, porque é muito feio. E dava pra perceber claramente que eu passava em cima do computador, porque as linhas, assim, são todas tortinhas. As minhas pinturas também não eram lá essas coisas. Eu pintava com lápis de cor. E assim, olhando pra isso aqui agora, eu vejo o quanto eu evoluí, porque... Gente... Eu fazia uma linha pra cima, riscava pro lado, daí fazia pra baixo. Ai, gente... Horrível. E esse aqui era o meu máximo com giz de cera, e era isso que eu pintava, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, eu acho que foi a primeira pintura que eu realmente me dediquei pra fazer na minha vida, que foi essa aqui no 9º ano, quando eu tava saindo do fundamental pra ir pro ensino médio. Na época eu tinha uma professora de artes maravilhosa, que eu amo com todo o meu coração até hoje, foi uma das pessoas que mais me influenciou pra fazer artes visuais na faculdade. E esse trabalho era sobre dança, especificamente a salsa. Então eu peguei uma imagem de 2 pessoas dançando salsa e desenhei na tela. E a gente tinha que fazer ele na temática fovista, que é mais colorida e enfim. Mesmo eu tendo me dedicado muito pra fazer esse quadro, ainda dá pra ver muito defeito nele. Por exemplo, essas linhas aqui do lápis eu não fazia de carvão, não conhecia o carvão ainda, então eu fazia com a lapiseira mesmo e acabava que não dava pra apagar direito. E eu... sei lá o que eu tinha na cabeça, eu não cobria com a tinta, eu deixava o traço aqui, coisa que hoje em dia eu definitivamente não faço mais. E aí tudo bem, eu amei fazer aquele trabalho, mas eu não me dei muito conta que era por causa da pintura e não do desenho. Então eu deixei passar, e no ensino médio eu continuei focada apenas em desenho. Essa aqui eu acho que foi uma das únicas pinturas que eu fiz no meu ensino médio inteiro. E dá pra perceber bastante que eu já tinha melhorado o meu traçado, no sentido de mover o lápis em uma direção só. E eu também era bem mais seletiva nas cores, eu fazia testes e depois só eu ia pintar. De qualquer forma, eu vou deixar pra vocês aqui alguns dos desenhos que eu fazia durante o ensino médio. Eu gostava principalmente de desenhar no meu braço e no braço das minhas amigas. Então eu, obviamente, era mais focada na parte do desenho. E, enfim, eu sempre quis fazer artes visuais na faculdade, desde o meu 7º ano, quando eu comecei a desenhar. E era justamente por causa do desenho. Eu ainda não tinha explorado outras áreas da arte, por exemplo, pintura, escultura, fotografia. Eu era completamente voltada no desenho e eu achava que a faculdade de artes visuais ia focar no desenho. Engano meu, meus queridos, engano meu.
Olha isso ali, que abuso! Saia! Eu ainda hoje não sou muito boa com pintura em lápis, por mais que eu tenha vários ali. Eu comprei pra investir naquela época, mas acabou que quando eu entrei pra faculdade eu acabei me achando na pintura com tinta, especialmente a tinta a óleo. Alguém derrubou uma tela! Esse aqui foi o segundo quadro que eu fiz na faculdade. Eu não consegui achar o primeiro, que era uma maçã. Mas o meu primeiro quadro foi mais ou menos igual a esse. A única diferença é que era uma maçã, não era uma pera. E seguia esse mesmo estilo porque a gente tava fazendo... A gente tava copiando, tipo, cópia literal pra poder aprender. A gente tava copiando a obra de uma artista em preto e branco mesmo, porque era pra gente se adaptar à tinta. Esse aqui também é outra cópia que a gente fez. Nada mudou muito, porque foi minha terceira pintura. E aí a gente começou a entrar com cores na pintura. Essa aqui também é uma pintura a óleo. Todas as pinturas que eu tô mostrando até agora, na verdade, são a óleo. Provavelmente as próximas também. E aqui a gente já tava começando a trabalhar um pouco com cor. Também foi uma cópia dessa mesma artista, porque a professora queria nos ensinar exatamente a porcentagem de cor que a gente deveria colocar naquele lugar específico, sabe? Foi um negócio assim, vocês precisam fazer igual. Já este outro quadro que eu tenho em minhas mãos foi a primeira pintura de observação que a gente fez na sala. São 2 laranjas no meu caso, mas tinham várias frutas lá na mesa. Esse foi o resultado, galera. Eu particularmente não gosto muito desse quadro, mas é o que temos para hoje, não é mesmo, menina? Eu acho que, apesar de eu ter trabalhado bem com as formas, eu coloquei muita terebentina na tinta e parece que tá transparente, sabe? Então eu realmente não gosto desse quadro. E aí, aconteceu uma tragédia. A minha faculdade entrou em greve. E a gente ainda tava trabalhando o conteúdo de pintura a óleo em pintura. Eu falei, não, eu gostei muito de fazer isso, eu vou continuar fazendo. E acho que a faculdade ficou em greve por uns 30 dias, talvez, por aí. E nisso, eu comprei uma tela um pouco maior e falei pra minha mãe, mãe, compra umas tintas pra mim. Porque até então, a professora tinha passado umas 5 tonalidades de tinta pra gente comprar. E aí eu falei, mãe, eu tô precisando de mais algumas. Será que você poderia liberar um dinheirinho? E aí, dito e feito, meus pais compraram mais tinta pra mim. E eu consegui fazer este quadro do de mim. Foi minha primeira pintura humana, nunca tinha pintado um humano antes. Já tinha tentado com lápis de cor, mas definitivamente não saiu bem. Eu vou deixar aqui uma foto do Terrian que eu fiz com lápis de cor horroroso. Mas eu acho que por ser a minha primeira pintura de humano, ficou incrível. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, foi algo que veio natural de mim. Uma coisa que eu preciso falar pra vocês, eu preciso deixar isso bem reforçado pra vocês, é que isso só vem com prática, entendeu? Se eu tivesse parado nesses 30 dias, provavelmente eu não teria feito uma pintura tão boa assim, né? Pra uma qualidade iniciante, isso aqui tá ótimo. E, gente, é tudo questão de treino. Então eu acabei falando tudo isso pra no final dizer que eu não tenho uma resposta pra vocês. Eu não sei exatamente como eu consegui começar a pintar. Isso acabou vindo de uma maneira meio natural pra mim. Eu acabei seguindo uma linha de anos no desenho, eu acabei pulando pra pintura e eu acho que essa experiência no desenho acabou me ajudando muito com as tintas. Eu recebo muita mensagem de vocês falando que eu acabo inspirando vocês em começar um trabalho artístico. Isso me deixa muito feliz, meu coração fica muito quentinho, obrigada inclusive por essas mensagens. Mas eu recebo também muita gente falando coisas do tipo... Ah, eu não tenho dom pra isso, eu não tenho talento, eu pintava, eu desenhava, mas eu acabei parando e agora eu não consigo voltar. Gente, é como eu falei, é tudo questão de prática. Qualquer um consegue aprender a desenhar ou a pintar. Claro que alguns têm mais aptidão pra isso, outros têm um pouco menos, mas qualquer um consegue fazer coisas, por exemplo, no nível que eu faço. Mas a maior dica que eu posso dar pra vocês é que vocês experimentem de tudo. Muitas vezes você acaba achando, como eu, que o seu lugar é no desenho e, na verdade, você se acha na pintura. Então esteja sempre aberto a novas experiências, se arrisque, que muita desenhista tem aquele medo de, nossa, se eu pintar meu desenho eu vou estragar. Mas tenta, sabe? Nem que você faça uma cópia do desenho pra não perder o original. Faz desenho digital, faz pintura, pinta com giz de cera... Sei lá, tenta esculpir alguma coisa, mas vá por outros caminhos da arte. Não se foque só em uma coisa.
Te quer um carinho, bebê. E foi isso pro vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tá começando a pintar agora e quer algumas dicas, você pode me contatar lá no Twitter ou no Instagram, ou até mesmo deixar um comentário aqui embaixo com a sua pergunta, que eu com certeza vou te responder. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!